Então, aí eu fiz essa cova bem feita, elaborada, utilizei tudo que eu consigo achar no sítio. Essas palhadas, gravetos e folha e cinza e carvão, vocês vão juntando, gente, juntando. No caso, desculpa, no plantio de fósforo é o que? Cascas, também pode ser encontrado fósforo. Mas na cinza é sempre maior quantidade, porque toda a parte de carbono, ela é queimada e só fica o que na cinza? Os minerais. E algumas outras partes, mas a grande maioria é mineral. Então ela reduz o volume e concentra a quantidade de minerais que estava ali naquele vegetal, naquele galho, naquela lenha, naquela madeira que vocês queimaram. E as folhas, os gravetos que não vão ser queimados, tem que ser colocado. Por quê? Porque eles vão demorar para ser degradado, vai permanecer mais tempo ali no solo e eles vão liberar também fósforo e potássio, numa menor quantidade que a cinza e o carvão, mas vão. Então a gente tem que ter um depósito de matéria orgânica em uma quantidade um pouco maior para que ela seja fornecida para a planta ao longo do período que ela vai estar ali na roça. Então por isso que eu vou usar partes das plantas, folhas, palhadas e gravetos na cova para ela apodrecer ali dentro devagarinho e fornecer para a planta. Lembrando que lá embaixo, como vocês vão irrigar a roça, ele vai estar recebendo umidade e a umidade ajuda nessa decomposição, nesse apodrecimento ali embaixo. Outro ponto é o adubo orgânico. Gente, isso aí, tirando o iorim que eu comentei, como o formulado está caríssimo, chegando a R$6.000 a tonelada, acaba sendo inviável para o pequeno produtor comprar adubo químico. Então nós vamos ter que trabalhar dessa forma que eu falei com vocês, basicamente com matéria orgânica, adubo orgânico, cinza e carvão, para você preparar o solo. O calcário, o gesso não é o insumo mais caro, são os adubos que estão sendo caros. Então esses que a gente vai substituir com matéria orgânica, esterco e qualquer outro material, resíduo vegetal que vocês estiverem na roça. Lembre-se, juntem esses resíduos de folha, galhos, gravetos que tem na sua roça. Juntem o máximo que vocês puderem. Por quê? Porque se vocês juntarem, quando houver a necessidade de ser usado, vocês já têm esse tipo de material. Então vocês não precisam sair juntando no momento que for fazer o preparo da cova. Isso é um ponto. Outro ponto, na adubação de cobertura utiliza-se nitrogênio e potássio. Só que de onde eu vou tirar o nitrogênio? Esterco. Olha o esterco aí de novo. Esterco, compostagem, humus, é ele que vai fornecer um nitrogênio e outros minerais. Tem fósforo e potássio também, numa quantidade reduzida, mas também tem. Um ponto que vocês precisa me escutar. Tem algumas opções de nutrientes que é mais caro que o formulado, que é o NPK. Esses nutrientes são de alta concentração, muitas vezes utilizado na fertirrigação ou na hidroponia. E qual seria? O nutriente principal seria o potássio, que no caso o cloreto de potássio, ele é fácil de ser diluído na água. E tudo que é fácil de ser diluído na água, infelizmente também é lavado na água. Ele derrete. Então assim, eu vou irrigar, eu acabo lavando. Mas em vez de você diluir na água na fertirrigação, que agora não é momento de irrigar, agora não é o momento de utilizar fert, porque em períodos de chuva você lava o seu solo com fert e não usa fert, somente se tiver
um intervalo grande de uma chuva para outra, aí vocês podem usar. Agora, nos meses que vocês sabem que chove em padedéu, como no caso é dezembro, janeiro, não use. Fert, não, senão vocês vão gastar dinheiro à toa. Para aqueles que têm condição de comprar os nutrientes de Fert, porque não tá barato. No pé da planta, joguem alguns grãos numa distância de 1 palmo do caule, tá? Então, se o caule tá aqui, então é 1 palmo. Então, aí você joga o adubo, no caso o potássio. No cloreto, e o cloreto de potássio e o sulfato de potássio tem praticamente a mesma porcentagem de potássio, ou seja, são em torno de 60 a 68% de potássio, ou seja, ele é rico em potássio. Então vocês só precisam, no caso de hortaliça, uma pequena porção. Só que no caso do cloreto, que dilui rápido, ele é lavado mais rápido. Então você tem que usar pouquíssimo, o mínimo do mínimo, nem meio grama, ou melhor, nem 1 grama, a gente não exagerar demais. Nem 1 grama de potássio vocês devem utilizar por planta, meio grama. A Érica, é impossível. Tem uma forma. Eu falo para eles pegar 2 dedinhos. Então, no que você pegar o adubo, 2 dedinhos, vai lá e coloca no pé, cada pé. Então, conforme vai crescendo a planta, você pode aumentar para 2 dedinhos por pé. Só que como o cloreto de potássio lava-se mais rápido, você vai ter que pôr no mínimo a cada 15, 20 dias no pé da planta. Já o sulfato de potássio, que é mais caro, você vai fazer na mesma pegadinha de dedo, só que você aumenta o intervalo porque ele demora para diluir no solo. Você vai jogar em cobertura também, só que a cada 45 dias ou 2 meses, ou a cada 45 dias ou 2 meses. Então ele aumenta o período de intervalo de aplicação, porque ele é de baixa solubilidade. Sendo baixa solubilidade, eu uso pouco. Então, fazendo as contas com o agricultor, esses 2 produtos, cloreto de potássio e sulfato de potássio, vende-se em saco de 25 kg. E como a quantidade utilizada é baixa, só numa pinçada, compensa. Porque se fosse o formulado é 20, 30 gramas por pé, a cada 10, 15 dias. Isso é uma forma que eu estou passando a vocês para tentar economizar na adubação. Eu particularmente não gosto de formulado porque ele dificulta a minha recomendação. Porque muitas vezes esse NPK, a maioria das vezes você não sabe a quantidade de nitrogênio, porque não sai na análise de solo, só sai na análise foliar. Se você mandar no laboratório folhas da sua cultura para analisar, você consegue quantificar o quanto de nitrogênio você precisa. Caso contrário, não. E muitas vezes, dependendo da cultura que você tem na horta, não paga o custo de análise foliar. Então, aquela cultura de rápido desenvolvimento, não faça análise foliar. Agora, se for uma cultura que é mais demorada e colhe por mais tempo, aí você pode pagar uma análise foliar. Se não, não compensa. Só fique na análise de solo a cada 2, 3 anos. O nitrogênio eu não consigo quantificar e ele ajuda no custo do adubo formulado NPK. Então eu prefiro trabalhar com nutrientes separados. Então eu tenho o nitrogênio, pode ser o sulfato de amônia, o fósforo, que é o superfosfato simples, ou o duplo, ou o triplo, ou o iorim, e também o potássio, que é muito mais conhecido, o cloreto de potássio e sulfato de potássio. Prefiro trabalhar separadamente porque eu consigo quantificar separadamente cada nutriente e isso tá na economia. Os adubos que tá 6, 7 mil reais são os formulados. Formulados está na base desse preço, 6, 7 mil reais a tonelada.
certo? Porque eles foram quantificada essa porcentagem de acordo com aquela cultura. Então, tem muito adubo formulado que é específico para milho, soja, outras culturas de grande porte, diferente de horta e frutas. Então, a gente fica meio amarrado com uma coisa que não foi nem feita para a horta, e sim para grandes culturas. E existe empresa que quantifica, mas você paga para esse serviço. Então, voltando, alto custo de produção na terra, vamos tentar esticar o máximo possível o seu estoque, caso você tenha. Se você tem 2 sacos de adubo de cobertura, vamos esticar para uma aplicação no mês, sendo que também tem aplicação de esterco. Uma de esterco e uma de adubo de cobertura por mês. Aí você consegue manter a sua produtividade sem cair demais. Então esse é o ponto que eu venho trazer para vocês, porque é algo real, está acontecendo agora no campo. A dificuldade do produtor está aí para todo mundo que quer ver, e não tá fácil para ninguém produzir nessa situação que está hoje. Enquanto lá fora os políticos, as grandes empresas não definem o que vão fazer, aqui dentro, ou seja, no campo, a gente tem que dar nossos pulos. E é essa orientação que eu estou passando para os agricultores que eu atendo a campo. Porque se não fizer isso, gente, ninguém vai conseguir produzir de forma economicamente interessante.